Fala, Matheus Starling aqui na área para mais um Starlingcast. Meu convidado hoje, muito especial, guitarrista, já tocou com grandes nomes da música brasileira, Tim Maia, Eduardo Duzec, Sandra de Sá, Cleiton e Cleidia. Já teve estudo de ensaio e agora está morando em Portugal nesses últimos 4 anos aí. Vou agradecer aqui, Nabuco, Marcos Nabuco, obrigado, irmão. Prazer é meu, estou adorando estar aqui. Foi que legal. Gente, muita história bacana. Fiquem grudadinhos aqui com a gente. Eu vou só agradecer o nosso patrocinador aqui antes da gente já entrar no bate-papo. Vocês já conhecem, né, de JMC Academy, que é uma faculdade de indústria criativa lá da Austrália. Então você pode fazer faculdade de performance em qualquer instrumento, engenharia de som, produção musical, música para games, música para televisão, music business, ou seja, a faculdade é toda integrada. O cara que é do business vai ajudar o cara que é da performance, o cara que é do engenheiro de som vai gravar o álbum do cara que é da performance, que vai fechar o show com o pessoal do music business, da televisão, do clipe. Enfim, gente, tem muita oportunidade lá. A gente envia alunos para lá todos os anos, a galera está lá brilhando, já chega trabalhando, fazendo som, trabalhando fora da faculdade. Você vai ter acesso aos melhores professores do mundo. A cena australiana de rock é incrível, rock, pop. Então, gente, é um lugar pulsante e os brasileiros estão tendo oportunidades diferenciadas lá. Nunca se sabe, né? O negócio de país muda, né? Daqui a pouco você pode trabalhar, daqui a pouco você não pode. Hoje o brasileiro pode chegar lá e trabalhar normalmente, se o cara é estudante. Então, o que a galera faz, cara? Às vezes não está com tanta grana, faz um semestre, tranca 1 ou 2 para trabalhar, se capitalizar, ou o cara pode trabalhar e estudar. Então, isso é liberado para o brasileiro. É uma oportunidade, uma janela. Então, você que tem esse sonho da imersão cultural, fazer uma faculdade de 2 anos e meio, se quiser estender para um mestrado, mais 1 ano e meio, você se forma. 4 anos o cara faz faculdade de mestrado, se ele quiser. E coisas muito práticas, muito de mercado, né? Não é uma faculdade muito filosófica, ideológica. Então, quem quer realmente ter essa experiência, vale muito a pena. E, de repente, você nem volta mais, né? O Nabuco, que está em Portugal. Eu falo muito para os meus alunos, cara, vai e fica por lá, cara. Tem tanta oportunidade lá de trabalho. O brasileiro é tão respeitado pela nossa música. É a janela. Gente, aqui embaixo tem mais informações, tem um link para você se cadastrar, tem o Instagram JMC Academy Brasil. Pode trocar ideia no direct que a galera te responde em português. Nabuco, vamos começar aqui. Nabuco. Eu tentei imitar o Tim Maia aqui, não foi bem. Eu sei que tem um vídeo lá seu com o Tim Maia, ele chamando, Nabuco no solo aí. Eu peguei vários, assim, vai Nabuco, sola Nabuco. Aí peguei só ele falando, fiz um vídeo umas 8 vezes ele falando isso, que já era tradicional. Que bom que você tem guardado, né, cara? Ele tinha uma paranoia de coisas de vídeo, ele filmava tudo. Algumas coisas chegou a mim e outras coisas não, mas ele via todo o show. É mesmo? Via a performance, analisava a performance. Velho VHS, né? Para analisar a performance, foi bem? E o que para ele era um show bom e um show que não Energia. era bom? Energia. A galera tava dançando, parará. Mas isso também variava, né? Como toda a coisa do temperamento dele variava, né? Um show podia a gente ter adorado, ele não gostou e vice-versa. E ele chegava a comunicar isso para vocês? O que ele analisava? Não. Era mais para fins pessoais, assim. Quando era alguma coisa muito diferente aconteceu, ele falava, inclusive dava cópia das fitas. Essas fitas esses 3 ou 4 shows que eu segurei. Entendeu? Entendi. Cara, vamos começar um pouquinho antes do Tim Maia, né? Para a galera poder conhecer um pouco da sua história também. Você é de qual bairro aqui do Rio? Laranjeiras, a maior parte do tempo de criança. Quem não é do Rio, gente, a Zona Sul do Rio, vamos lá, puxando Laranjeira, né? Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, Copacabana, né? Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e chega aqui no Recreio. A gente está aqui no final da Orla e Laranjeiras já não é mais Orla, né? Já está subindo o morro ali e tal. A Zona Sul é de Laranjeiras até Leblon, né? Aí, enfim. Então, década de 80, 70, cara, Rio de Janeiro bombando, né? Era a meca da música do Brasil, era no Rio de Janeiro, as gravadoras, a televisão aqui. Você pegou todo esse... Peguei o finalzinho. Pegou o final? Teve uma... Parece, eu não sei direito, porque eu estava começando, estava gravando o disco da banda que eu tinha, depois falamos dela, e teve uma greve, você sabe disso? Teve uma greve em 85, 85, né?
E ali foi a primeira cacetada que as coisas diminuíram. Mas, se você ter uma ideia, nessa banda, o produtor era megalômano, ele chamou... O naipe de metal era simplesmente Serginho Trombone, Bidinho, Zé Carlos e Léo Gandelman. Você tinha grana para investir, Não, ele não pagou ninguém. Ah! Ele contava com um patrocinador que não aconteceu. Mas, enfim, tá lá gravado, tem arranjos espetaculares. É o 747 essa banda? 747. Vocês chegaram, então, a entrar numa gravadora? Recarei discos, né? Uma gravadora. Recarei disco. Recarei era o dono do... Esse mesmo. Do Canecão, né? Não, o Canecão Scala. Não. Scala, é. O dono do Canecão era o pai do Felipe Dilon. Avô do Felipe Dilon, é isso aí. É que a gente ouvia muito Recarei, né? Aquela voz assim, o espanhol. Mas, enfim, foi gravadora, deu chance, gravamos. E aí com esse naipe. Essa turma lá, eles gravavam com a gente até 3 horas da manhã, ia para a beira da praia beber, para 9 horas da manhã começar outra gravação. Eu gravava todo dia. Os caras não dormiam, não? Isso não é bom para a saúde, né? Imagina, né? Enfim, tinha muito. E isso foi... A partir daí, eu estava eu tinha 21 anos, 20 anos. Aí eu via que, esse negócio... Eu ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. Fazendo o quê? Gravando. E show, mas... Se você pegava uma coisa de gravar, você pegava direto. E aí todas as gravadoras tinham um estúdio, coisa que há algumas décadas ninguém mais tem, né? Realmente foi uma época... Quem falou muito dessa época aqui, cara, foi o Marcelo Susequinde, né? Pô, viveu muito essa época. E contando como era, né, cara? Era um negócio pujante, assim, né? Trabalho pulando para todo lado, né? Ele gravava de guitarra, várias coisas. Eu tenho uma história muito rápida do Marcelo Susequinde. Eu tocava com o Zé Augusto. Zé Augusto. E ele gravou os discos. Então, a primeira vez que eu tinha tirado o solo de guitarra e o cara entra no ensaio, né? O Susequinde, né? Ele já era... Era. Ele tem o quê? Uns 10 anos a mais que você, será? Um pouco... talvez. Por aí, né? E depois de Evandro Mesquita também, que eu só fiz um show e aí o próximo show ele foi tocando guitarra. Quem você, nessa época aí que tu viu surgindo assim mais de perto? Você falou Evandro Mesquita, ele já estava... Já era pós-Blitz. Já era pós-Blitz, cara. Blitz é o quê? 70 e alguma coisa? 80? Não vou lembrar. Porque eu me lembro da Blitz quando eu era criança, né? Era início dos anos 80, acho que 80, 81. Aí naquela onda, eu era muito novo. E o Antônio Pedro, os primeiros ensaios foram na minha casa, no meu prédio. O Antônio Pedro morava no meu prédio. Você é de 69? Eu sou 62. 62, cara. Então, 82... Não, 82 já tinha 20 anos. Já tinha 20 anos. 19, né? Que eu faço no final do ano. E, cara, você também disse que você tinha um colega nessa época que já até é meio que sócio aqui, já veio aqui 3 vezes, que é o Torquato Mariano, né? E você estava falando ali, a gente estava vendo o Torquato já começando a se dar bem, a gente também que estava querendo... Fala um pouquinho dessa época também. Ele tem mais ou menos a mesma idade que eu e ele começou a trabalhar com 16, né? Um monstro da guitarra, já era diferenciado na época. E aí ele já tocava na noite, parará, eu morria de inveja, é coisa inocente, né? 17 anos você não entende como é que as coisas funcionam, nem dá tempo ao tempo. É bom porque eu não estava preparado, né? Ele estava... Umas vezes aconteceu isso, foi bom não ter acontecido antes, porque eu não estava preparado, né, para aquela situação. E logo depois começou a rolar. Ele contou a história dele com o Johnny Alf. É exatamente com ele que ele tocava da noite. Que o Johnny Alf mandou ele embora, né? Isso eu não sabia. Ele contou a história, parece que ele pediu uma oportunidade de novo, o cara deu. Eu não lembro exatamente o que foi. Mas ele também tomou esse susto de chegar e tocar na noite com um cara como Johnny Wolf, tem um repertório absurdo, e tu chega junto e acompanha aí, né? E é naquela coisa da noite de vambora. Então você precisa matar essa esperteza que quem tem 17 anos, ou uma experiência, né? Sim. Quem tem 17 anos não tem. Aquele repertório da noite, né, cara? E quem era muito amigo dele e era amigo meu também, o Luciano Bahia, que eu, na época, e aí ele tocou antes, depois eu toquei, tinha uma galera da música pop... Que aí, e a gente fala, curiosamente, eu tenho falado com o Torquato mais agora que eu estou em Portugal do que naquela época. Interessante mesmo. E, cara, você, 17 anos, 18,
A tua primeira experiência mais profissional foi com o 747? Não, Luciano Bahia. Conta aí dessa experiência aí pra gente ir caminhando. Paulinho Black na bateria. Paulinho Black. Já. 83, coisa que vale. Eu não vou lembrar essas datas específicas, mas enfim. Já era brabo naquela época ele? Era. Já era brabo. Mas ele me botou na história, ele meio ajudou a me botar no Tim Maia. Então, nessa época, ele foi muito importante. E a segurança. Mas foi essa primeira... 7482. Acho que é 85 que o 85, 747 até 89. É porque você antes tocou com aquele cara que era meio... que ia na onda do Roberto Carlos. O Márcio Greig. E isso foi antes, né? Foi mais ou menos na mesma época. O Márcio Greig foi foi um pouco depois, já, 85, e... Você pegou ele mais em decadência. Já na descida, mas era muito divertido, né? Porque era só cidade super pequena, aí viajar de avião, várias coisas que você... Caramba, música é isso, estou dentro. Aquele negócio, as lentes aumentam, né? 18 anos, uau, tem um mundo aqui, né? Já tinha 20, 21. 21, E era o Cícero, que é outro que na época ajudou muito, o Cícero, o Dr. Silvano, lembra? Dr. Silvano, claro. Gordão, né? Sim. E ele que me botou no Márcio Greig. Tem que citar as pessoas que te ajudaram. O Dr. Silvana, ele teve alguma coisa antes da carreira solo, não teve? Não, o Dr. Silvana era uma outra coisa. Ele assumiu agora o papel como ele é o Dr. Silvana, mas não era. Eu lembro, 80 e pouco também, Dr. Silvana. Fez muito sucesso. Qual é a música deles que bombaram mesmo, cara? Eu fui dar a mamãe, eu fui dar a mamãe. Que tem um cara também, qual que é o nome do cara que canta isso também, cara? Que até... Silvinho Blau Blau ou não? Isso, Silvinho Blau Blau. Esse também eu conheço, é uma figuraça. É porque onde eu malho ali, tem umas festas assim, de vez em quando. Festa nos 80, com Silvinho Blau Blau. Então essa turma, Luciano Bahia tá nessas coisas sempre, João Penca, tem a galera tentando resistir. Segurar a onda, né? Não, mas eles fizeram um sucesso legal, né? Dentro do rock, nesse segmento rock nacional, né? E, cara, vamos lá. Quando que chegou, então... Tem alguma coisa que você acha que bacana da gente falar antes do Tim Maia ainda? E porque eu vou te fazer aquela pergunta clássica, que eu já sei a resposta, eu tenho quase certeza que você vai para esse lado, de como se entra numa gig tipo um Tim Maia, um Eduardo Duzec, né, um grande cantor, Cleiton e Cleidi, que você teve essas oportunidades. Tudo indicação de músico amigo. Foi o saxofonista, o Tinho, que me botou no Tim Maia, o Paulinho Black tem uma força, o Cleiton Cleidi. Eu nunca fui titular, mas eu fiz uns 20 shows com o Cleiton Cleidi. Então, um sub de 20 shows já pode botar, porque tem gente que bota que tocou com fulano com uma música, né? Não, um show. Se eu botar um show, a lista vai ficar... Se eu botar uma música, vai o Brasil inteiro. Porque tem muito show beneficente, você toca uma ou duas músicas, né? Você é banda de apoio, só vai mudando o cantor, vai mudando o cantor. E, rapidinho, teve uns 3 shows beneficentes e depois, com a própria Vitória Regis, depois do Tim morrer, eu tinha esse show de cantar músicas do Tim e chamar gente famosa. Então, eu toquei com o Jorge Ben, com o Ed Mota, com a Fernanda Abreu, algumas vezes. E alguns shows beneficentes também. Sim, você tocou com a Sandra de Sá antes? Aí, o primeiro era o 747 que acompanhava. Ela estava num momento... De declínio. Num momento mal. Depois ela começou a estourar Solidão, vai o tempo e vai saindo. Aí eu fiz uma grande excursão, metade do Brasil inteiro, assim. Antes do Tim? Acho que era. E aí depois toquei umas vezes intercalado. É porque você pegou aquela época também, cara, áurea, de o cantor, o instrumentista tá na gig, ele entra no estúdio com o cara, fica 2, 3 meses, grava o álbum e depois sai com o mesmo artista para excursionar e fica 2, 3 anos, né? Esse tipo de coisa que a gente não existe mais, né? Desde aquela época já estava acabando. Já estava acabando isso, né? Você não chegou a pegar nenhum cantor que você entrou? Acho que o Zé Augusto foi um pouco assim. Mas o Zé Augusto é uma história engraçada, que foi junto do 747, e aí eu optei por fazer o show da minha banda, coisa com o Zé Augusto. Lembra o Zé Augusto, né? Lembro, é um branquinho de cabelo preto meio... Mas é mais uma versão nova de Roberto Carlos. Ele era sócio da Globo quase, né? Tá sempre na Globo. Né? Aí eu falei, vou limar um show, vou botar um sub, vou ensaiar o sub, coisa como deve ser feito, né?
E você, esses caras, o Zé Augusto também foi mais assim, você não tem acesso a ele. Você não consegue falar com o cara. O Zé Augusto eu via no palco, invariavelmente. Mas nada. Ficava em outro hotel, viajava em outro voo, ia pro show. Eu só via no palco. Qual uma música dele que foi campeã? Agora velha coração. Pô, tô rouco aqui. Agora nada, uma paixão. Pô, é muito brega, velho. Era muito bom. É um bregão bom, né? Não, tem uma famosa que é mente pra mim, me ajuda a viver. Francamente. Mente pra mim, minha gente. Mente pra mim, nossa. Muito bom, né, bicho? Era aquela assim, corno assumido. Agora assumido. Mas aí, eu botei o sub e o empresário, no dia do show, só foi falar no dia do show, não temos guitarrista. O nego testemunhou, falou assim, que ele falou assim com ele. E aí? Nunca mais voltei, né? Aí complica as coisas, né? Porque o cara com ego gigante, o Timar também, sub, não existe, né? Botou sub. Tchau. Você nunca botou um sub lá? Nunca. Ego, né? Você imagina, né? Como ego. Quem é que esse rapaz vai dispensar meu show? Não, porque o Piau contou umas histórias aqui de que quando ele tá tocando com o Tim Maia, ele tava tocando também com Luiz Melodia. Essa a briga que ele ia e voltava era por causa do Luiz Melodia. Então aí o Tim Maia chegou pra ele, você não vai me trocar pelo aquele negão de nariz de batata, não, né? Ficava aquela parada, tu vai botar sub lá. Não, aqui não põe sub, não, né? E aí ele dizia que não ia botava sub lá. Botava sub no Tim Maia. Tá? Botava sub no Tim Maia, né? Aí Tim Maia só anotando, né? Mas ele falou que também que nunca ensaiou com o Tim Maia. Você ensaiou já? Pra cacete. Você ensaiou? Será que foi uma outra época do Tim Maia que ele queria ensaiar, então? E era uma bagunça, né? Porque amanhã ensaio, 9 da manhã. Aí você chegava aqui atrás. Glaucio Gil, não é? Ah, era aqui que ele... Essa rua aqui. Imagina vir lá, eu morava na época Botafogo, sei lá. Nossa, mas então, aqui era terra, aqui. Estrada de terra ainda. E aí vinha todo mundo pra cá, almoço, não sei o que, era tipo um dia inteiro. E pouquíssimo eficaz, né? E aí muita gente não vinha, era aquela bagunça. Não tinha empresário, cara, ele que atendia o telefone. Imagina. Cara, vamos lá o 747, vocês fizeram na janela ali do início da década de 80, não é isso? É. Dali não deu certo por quê, cara? O que acontece é que as pessoas precisavam trabalhar, né? Já estava a coisa acontecendo, então aumentou a demanda de coisa de graça, e era sábado de noite, fazer playback, não sei o quê, e todo mundo precisava trabalhar, né? Então começou a... Dispersar a banda. E aí teve um playback que eu fui dar uma entrevista na Rádio Globo, de meia-noite, parece que é um programa, super audiência, e o cara do playback estava me esperando embaixo. E pro playback, eu falei, cara, só vão 2. Eu e mais 2. O cara me deu um esporro. Eu entrei na Rádio Globo, assim, tremendo. Porque se a banda não estava toda presente. Pois porque o cantor foi isso, enfim. Foi. Esse foi um marco, assim, que aí, tipo, já estava... Agora, é legal, a banda era meio... guardada todas as devidas proporções, tentava ser um toto brasileiro, assim, entendeu? Entendi. Era legal, os músicos adoravam na época. E enquanto você estava no 747, você chegou também a tocar junto com algum artista? Então, o Zé Augusto foi nessa época. O Zé Augusto. Foi aí que eu caí, quando casou o primeiro show, eu caí da gig. Quando casou o primeiro show de quem? O Zé Augusto, quando teve o show que eu dispensei para fazer o 747... Ah, tá, ele não gostou lá, né? Entendi. Do Zé Augusto, você falou que você fez essa Sá também um pouco antes, né? Teve alguma coisa assim? Um pouco antes, um pouco depois. Foi legal a turnê que você estava fazendo com ela, cara? Foi, acho que foi uma maior... Quer dizer, agora 2011, eu fiz um Pixinguinha que era... Inclusive, fiquei no mesmo hotel em Porto Velho. Você já foi, alguém já foi a Porto Velho 2 vezes? E ficou no mesmo hotel? Essa da Sandra Sá, 20 e tantos anos atrás, eu fiz o Pixinguinha e ficamos no mesmo hotel. Não, 20 e poucos anos atrás, não. 30. 80 e pouco. 20 e poucos anos entre um e outro. Né? Já tem 10 anos. E, cara, como que era a Sandra como pessoa, como artista? Legal, animada, boa de palco. Não era tipo igual o Zé Augusto, que chegava lá e olhava na cara da galera? Não. Porque o Zé Augusto, realmente, ele tinha um apoio da Globo ali que era bizarro, né? Eu nunca tinha ouvido ele na rádio, mas na Globo ele estava sempre. Não, tocava.
Era muito Ah, sucesso. sim, imagino que em algumas rádios, né? E assim, a gente fazia show em lugar popular, assim, 4, 5 mil pessoas, né? Quando entrava o cara... Eu não... Rouco não dá pra repetir, mas era um escândalo, assim, a mulher eles enlouqueciam. Foi o primeiro cara com aquela ligação, cara lindo, né? O cara com teor sexual e... Não tinha o Vando também, né? Não, que eu toquei. Ah, que você tocou, né? Não, Vando tem vários, mas... É que esse Vando tem essa pegada misteriosa, assim, né? Mulherada joga tem calcinha. Não, tem vários, mas você falou o primeiro que eu toquei. Entendi. E é impressionante, né? Urra no palco. Então fala da tua entrada do Tim Maia aí, cara, pra gente explorar um pouco essas histórias do Tim, que são super divertidas. Além de divertidas, elas fazem parte aí da história da música brasileira, né, cara? Você entrou, então, com a força do Paulinho Black. E do Tinho. E do Tinho. Entrou ensaiando ou entrou tocando? Eu não vou lembrar essa, cara. Me desculpe. Não vai lembrar essa? Então, as coisas que eu tô... Você lembra do primeiro show que você fez com o Tinho? Lembro. Florianópolis. Não, teve um ensaio. Inclusive, tem uma outra... Aliás, boa lembrança. Lembrando da coisa da história, teve uma partida de futebol que o Tinho jogava. Ele pegou o terreno do lado da casa daqui e abriu uma porta e fez um campo de futebol. O Piau contou essa história. Aí o dono do terreno falou obrigado, fechou a porta de novo, estava o terreno planinho para lá. É mesmo, cara. Vocês não chegaram a jogar futebol, né? Joguei com ele. Ah, tá. Ele era bom de bola, Tim Maia? Acho que não. Enorme, né? Não, se a bola não fosse miseravelmente no pé... Aí tinha nesse jogo, olha, umas coisas escapam, outras coisas... Eu tentei roubar a bola dele, esbarrou assim, né? Aí no dia do show, Nabuco joga futebol bem, mas bate um pouquinho. Aí, cara, vamos lá. Primeiro show só. Primeiro show. Florianópolis. Florianópolis. Conta a história boa do Tim Maia aí, cara, que você presenciou aí. Não, só fazer uma propagandazinha. Eu botei no Instagram. Eu comecei a fazer uma série de histórias do Tim Maia, já está em 27. Nossa, tem tanta história assim? Tem mais 10 na fila. Eu só abaixei a frequência, porque senão, para não cansar também. Botei no Instagram e agora botei no YouTube. Então, veja o meu Instagram e depois você bota o Marcos Nabuco. Não, vai aparecer aqui tudo teu YouTube também. e o Instagram. Na descrição também do vídeo. Bombou as histórias no YouTube muito mais. Então, as pessoas estão... O meu YouTube, infelizmente, agora está fazendo mais sucesso comigo falando do que tocando. Mas isso aí, cara, é uma tendência, infelizmente. Né? Triste, mas... Você acha que isso é geral, né? Cara, o YouTube virou não mais uma plataforma de estudo. Né? Eu assisto shows, você também deve assistir, mas a galera entra para entretenimento. Por isso que o podcast faz tanto sucesso, porque aqui a gente consegue unir as duas coisas, falar de música do lado do instrumentista, mas dentro desse viés de história e tudo, né? Mas infelizmente ou felizmente, sei lá, é a realidade. Bom, mas isso aqui é a história. Desculpe. A história mais famosa inclusive, o Nelson Motta escreveu o livro, eu fui pegar um autógrafo, o Nelson Motta, é a história da calça vermelha. O Nelson Motta, Nabuco, da calça vermelha? Pô, desculpe que eu não pude botar a história no livro. Era sensacional, mas o livro já estava com 900 páginas, eu tive que cortar alguma coisa. O Nelson Motta veio pedir desculpa, porque a história não entrou. Essa é a mais famosa, que teve um show em Recife. Eu conto isso há 25 anos, vou contar com detalhes agora em sua homenagem, tá? Eu tinha um show em Recife, Verão Vivo, da Band. Aí, rapaziada, todo mundo colorido, que é verão, de tarde, parará. Aí eu botei uma calça vinho, não era nem vermelha. E o câmera da Bandeirante gostou de mim, tinha solo de guitarra pra cacete, absurdamente solo de guitarra, vai gostar, muito mais do que eu gostaria. E o câmera gostou de mim. E aí quem viu, disse que ele foi ver o vídeo. Ele voltou relax comigo no avião, já tinha parado de beber. Agora não vou me lembrar. Mas ele voltou careta no avião, não falou nada, estava tranquilo. Tranquilo. Aí alguém que nem era músico, bola 7. Aí tinha um aviso de quem era bola 7, estava rolando. Aí eu falei, cara, E aí eu entendi. Eu já tinha filmado algumas vezes, mas... Aí eu falei, cara, essa eu vou ligar. Aí liguei, atendeu uma secretária e ele é os urros ao fundo.
toca porra nenhuma no meu show, meu irmão. O que eu quer aparecer? Ele, na verdade, ele tava com ciúme porque eu tava aparecendo na televisão demais. Essa é a realidade. E limou. Limou você daqui. Limou. Só que eu consegui que a secretária balbuciasse para ele que eu já tinha tocado com essa calça vários shows. Só a única coisa que eu consegui. Eu falei, cara, danou-se. Não é a primeira, não será a última, vamos nessa. E liguei. No dia seguinte, toco o telefone, 9 horas da manhã. Nabucco, ensaio amanhã. Ele mesmo? Não, nunca. Quase nunca. A mesma secretária que atendeu. Aí chamou de novo e me recebeu como se nada tivesse acontecido. Mas ele urrava no fundo do telefone. Possesso. Aí ele veio no ensaiar, eu, como nada tivesse acontecido. Aí numa hora ele chega nas minhas costas, eu vi aquela calça. Nunca mais com aquele dedinho. Nunca mais. Quer dizer, ele foi ver outros vídeos até achar eu tocando com aquela calça. Ele viu que você tinha e perdoou. Essa calça vermelha, mas era vinho, né? Era vinho. Ah, vinho. Eu não podia sair com essa calça na cidade, todo mundo conhecia essa história. Essa história... Não, essa não. Essa, agora não vou me lembrar qual, mas essa é uma... Tem uma história com 20 mil views no YouTube. E essa... o Nelson... Então, todo mundo... saiu com a... Essa. Não tem ela ainda? Não, um bar no Maitá, que tinha rock mobile, né? Que chama, né? Tipo, coisas de rock, parará. Pediu, quando eu parasse de usar, eles botaram na parede. É mesmo, que legal, cara. Tá lá a homenagem lá. Eles venderam logo depois, nem sei se botou na parede, mas enfim, falaram que tinham botado e eu não voltei lá. Mas entendi. A calça já estava acabada e aí botaram, penduraram na parede. Essa é a mais popular, né? É. Vocês foram expulsos do avião também, né? Essa é outra famosa. Fala aí por quê. Ele morria de medo de avião, isso todo mundo sabia, né? Então, só viajava doidão para passar o avião. E essa vez era um show de Curitiba a São Paulo, ao Rio, com escala em São Paulo, com troca de avião. Erro terrível, né? Fazer meia hora de... Ele entrou no outro avião já para lá de Marrakech, né? Falando pra caraca. Fala pra caralho. Detalhe seguinte, era um voo internacional, era a última perna de um voo internacional. 767 lotado, assim, 4 o pessoal fileiras no reconhece meio. ele, obviamente. Aí ele tava do lado, isso. Aí, assim, tinha um menino, aí, cara, vai pro Rio de Janeiro, ver as mulherzinhas na praia, bater uma punhetinha, bicho, assim. Ele ficava assim? Qualquer nota. Aí a aeromoça, essa é a única parte que a frase que saiu no livro é mais legal, mas não é verdade. É a única parte que eu vi falha. Que aí a aeromoça falou alguma coisa, aí ele, você é aeromoça? Você, na verdade, é uma aerovelha, né? Mentira que mandou essa. Aí falou, na verdade... Desculpe. Você é uma velha coroca. Isso que ele falou. Ele falou velha coroca. Aí a mulher... Aí eu ouço, por favor, seu Timar e todos os seus acompanhantes queiram se retirar da aeronave. A Polícia Federal está subindo a aeronave para acompanhá-los ao saguão do aeroporto. Por causa disso? Foi por causa disso. E aí tava a banda da Melinha lá, parece que rolou um maior barraco quando chegou no Rio, os caras deram esporro no piloto, rolou, fecharam o tempo, principalmente para tirar a banda. Por que tirar a banda? Aí, ninguém viajando, nenhum empresário, ele pegou a bolsinha dele, pegou um táxi pro Della Volpe e largou a gente lá. Aí, então, comissão, Serginho Trombone liderando, comissão para ver quem faz o quê. E era VASP, né? Já pré-falida. Então não endossava a passagem. Para os mais novos, antigamente você endossava a passagem. Você pegava uma passagem de uma companhia, você ligava para outra companhia, eles deixavam você viajar. Era outra época. E era VASP que já estava falida, nenhuma fazia isso. Em teoria, a gente tinha que ficar no aeroporto até 10 horas da manhã do dia seguinte. Então, rolou cenas aqui, cenas ali, garrafa de uísque, parará, e conseguimos viajar. No outro dia só? Não, 2 horas depois. Entendi. Mas assim, um voo vazio é outra coisa, que antigamente os voos vinham vazios. Tinha muito voo vazio. Aí, bicho, cada um numa cadeira assim, né? Puto, ninguém mais falava com ninguém. Isso aí, voltando de Curitiba que você falou. Isso. Entendi. Só que era no caso de São Paulo pro Rio. Mas o Tim Maia voltou no outro dia então só?
Não posso lhe dizer. Mas tem mais alguma outra história aí que você acha que vale a pena a gente levantar aí? Bom, tem o do Joãozinho, né, cara? O Joãozinho, João Damasceno, né, que faleceu, nos deixou recentemente, tocando Canecão. Essa que tá mais bombando agora no YouTube. Tocando Canecão, sempre tem aquela coisa com o técnico de som, né? Sabe? Porque, na verdade, ele queria a banda tocando estupidamente alta e a voz dele estupidamente acima da banda. Uma coisa impossível, tecnicamente, de acontecer. E a galera metia... Eu usava só o vazamento dos retornos dos outros e a minha guitarra e a minha voz aqui só. Então ficava aquela coisa absurda. E aí, essa temporada do Canecão, que teve... Só essa temporada já vale um livro, né? Foram umas, sei lá, 12 semanas. Cada semana tocava o quê? 3, 4 vezes? A primeira era quarta, domingo. Depois passou quinta, domingo. E sempre cheio? Sempre cheio. E oficial de justiça tentando tirar a grana, cara, querendo pegar a grana do show, fazendo 1000 coisas. Bicho, uma confusão. Por que o oficial de justiça estava batendo lá na época? Uns dos 500 processos que ele tinha. Né? Ah, dele? Dele. Ele falava com o oficial de justiça, deixava ser notificado? Não sei desses detalhes, mas era uma confusão. Mas assim, cara, pouca gente tocou tantas vezes no Canecão como eu, né? Sei lá, mais de 40. Mais de 40 vezes. O que teve aí? Não precisa fazer um episódio só sobre o Canecão, mas o que te relembra bem de lá, cara? Não, ele chamou o João Damasceno, que era um jovem abusado na época, tanto que tocou Legião Urbana, Lulu Santos, era o cara... Ele foi tocar e ele ficou bem alguns dias, mas ele não se aguenta sem pegar no pé do técnico do som, né? Aí começou a pegar o técnico do som, o João simplesmente abaixou a mesa, pegou a bolsa e foi embora. E aí? Alguém foi lá, alguém da frente, da mesa, assim, o show continuou, mas E aí, segundo o João, saudade do cara, escreve, além de ser técnico de som, escrevia incrivelmente bem. Ele achava que a carreira tinha ido para o ralo, que a carreira dele decolou depois dessa. Ah, é? Porque esse negócio de largar e ir embora, o Paulinho Black também teve um dia que largou. Eu contei, agora já não sei onde foi, do Ednardo, que eu estava no... Era essa história que o Paulinho Black brigou. Foi porque aqui veio a Luí Rabelo, você sabe quem é a Luí Rabelo? Guitarrista, tocou em Altas Horas. Ela teve uma época que ela fazia backing vocal e botaram ela para fazer backing vocal com o Tim Maia nessa época do Canecão. De backing vocal. De backing vocal. Mas ela só durou uma semana. E ela falou que viu o Tim Maia brigando com o Paulinho Black. Então é exatamente a semana que eu não estava, porque é o que eu tinha te falado. Eu e o Adriano estavam tocando com o Ednardo, tínhamos falado que não... O Ednardo é o pavão misterioso, é bastante... Anos 80 também. E... Aí ela falou que não tinha show, e aí a gente foi viajar com o Ednardo, quando a gente está vendo televisão no quarto, Tim Maia briga com o baterista e assume a bateria, não sei o que, era dessa história. Essa história aí, né? Paulinho Black, assim, isso eu sei do 747, quando ele ficava injuriado era uma cachada, pá, e levantava, entendeu? Quando, assim, fechou o tempo, era uma cachada, aquela cachada definitiva. Mas o Tim Maia nunca pegou no teu pé num palco, por algum motivo, igual pegou no do Paulinho Black lá? Paulinho Black também não pegava, não. Tentava? Aí tinha eu dizia que tinham 3 categorias. Tinha os intocáveis, que era o Paulinho Black e o Paulinho Braga, quando eu não estava, bem pouco o outro. Tinha os normais, que às vezes ele pegava no pé. Eu aprendi com o tempo que era virar as costas, deixar ele falando sozinho. Porque você não vai bater boca e você não vai ficar olhando, sim senhor, que faz mal pro meu fígado. Tendo razão, ficar fazendo sim senhor. Mas o que ele falava para pegar no pé? Não está tocando. Tem uma outra história também, eu até botei nessa no livro, inclusive que está às raias de acontecer de novo. Em 1995, o Botafogo foi campeão brasileiro. E tinha um show do Tim Maia no Canecão, às 7 horas da noite, que era o dia do final do show. Então, pegar no pé, às vezes, era o que ele tinha dado para você. Aí ele se sentia confortável para pegar no pé.
entendeu? Não, dá um exemplo concreto aí. E eu cheguei, o Botafogo campeão, cheguei, entrei correndo, falei, Tim, Botafogo foi campeão, posso tocar com a camisa do Botafogo? Aí ele, por mim você toca até pelado, meu irmão. Aí eu saí, foi a primeira camisa do Botafogo a ser vendida, porque tinha acabado o jogo há 5 minutos, e toquei com a camisa do Botafogo. Cara, esse show, ele encheu o meu saco. Mas por quê? Aí ele virava pra trás. Tipo, por quê, bicho? Ele te permitiu tocar com a camisa, né? Às vezes eu acho que ele fazia isso, ele dava uma mão para ele ter liberdade para tirar com a outra, entendeu? Ia só crescendo o repertório dele de reclamações. E ali. aí tinha os que eram técnicos de som todos, o Chumbinho, o baixista, que era um músico excepcional, mas vivia em depressão, só tocava doidão para aturar o... Falei, muitas vezes, era meu companheiro de quarto, falei, Chumbinho, não vale a pena isso, cara. Você vai ter um ataque cardíaco. Só tá tocando doidão. E era assim, quando o Chumbinho tava tocando bem, eu falava, aplica o Chumbinho. O Chumbinho tá careta, meu irmão. Aplica o Chumbinho. Isso só para que daqui a 5 minutos ele fala, já tá doidão no meu show. Ele poder reclamar que já tava doidão. É porque a gente tá falando aqui do Tim Maia, né, gente? O Tim Maia foi um gênio da música brasileira, né, bicho? Dentro do segmento aí mais popular, né, do funk, da música black. Assim, é um cara incrível. A gente está levantando essas histórias, né? O intuito é ver um outro lado do back, porque o programa aqui ele tem o intuito de chamar quem trabalha fora, que não é o cantor, quem é a banda de apoio, né? Então, eu faço questão sempre de trazer essas histórias, porque para ficar registrado mesmo. Muita coisa não saiu no livro, né? Noites Nenhuma Tropicais. história minha. Saiu meu nome no livro, mas história minha não tinha nenhuma. Não tinha? Então a gente vai montando aqui aquele acervão aí para a posteridade. Então, cara, essa aí você falou que o Tim Maia tinha esse comportamento de dar alguma coisa para depois ficar implicando com o cara, que implicou com a tua camisa. E foi isso por 10 anos. Sempre foi assim. Quando pegou pesado, foram poucas vezes comigo. Qual foi a vez que ele pegou pesado aí? Não, pô, essa aí ele pegou pesado. Eu tive que virar das costas, eu fingia que ia atirar de... Entendeu? Eu tinha que fazer umas coisas no palco, ou virava de costas. No palco mesmo ele fazia isso? Mesmo. E a galera percebia. E às vezes no microfone. E o que ele já falou no microfone pra tu? Não, essa ele foi até discreto, que ele virava costas, entendeu? Mas o microfone, cara, direto, falava tudo no microfone. Tipo o quê? Não, reclamar. Alô, Vitória Regia, carteirinha azul. Carteirinha azul? Carteirinha azul, músico profissional. Ah. Vamos, aí virar pra trás. Tipo assim, quando não tá. Isso é uma coisa legal. Eu toquei música, imagina quantas vezes eu toquei música do Tim Maia sem ser a banda Vitória Regia, sem ser com ele. Nunca consegui tirar o som que ele conseguia tirar dos músicos, mesmo trocando músico. Essa coisa, essa agulhação, conseguia tirar o máximo dos músicos. O Serginho Trombone tinha uma onda assim, que ele meio dava esporro, parará, e a galera do naipe gravando, assim, o clima era meio esquisito, mas ele arrancava o que tinha de melhor. E isso era impressionante. Eu nunca consegui chegar perto, mesmo com músico bom, da sonoridade que a banda tinha. Sacou? Da formação original ali. Não tem formação original, né? Vai trocando. Mas isso é verdade, entendeu? Porque era uma pancadaria. E eu acho que isso tem um componente também, né? Que a voz dele poderosaça, a banda tocando poderosamente. Isso era legal. E era uma coisa, não tinha, apesar de solo de guitarra pra cacete, não tinha muito ego, era uma coisa da banda. O solo de guitarra entrava num componente junto do metal, assim, não era... Raramente eu fui lá pra frente, passava aquelas coisas de Guitar Hero. E, cara, eu queria te perguntar a história dos Estados Unidos. O Piau falou aqui que... ele falou abertamente, né, que ele foi para os Estados Unidos, o Tim Maia não foi... O Tim Maia ficou bolado que ele foi, né? Ele fez para a Varig declarando que as passagens não iam ser usadas, e foram. A Varig processou ele. Processou quem? Tim. Entendi. Por isso que tinha vários processos ida e volta. Assim. E aí o Piau falou que o Tim processou ele. Ele falou que tocou com o Tim depois disso e o Tim como se nada tivesse acontecido. Não, ele falou o seguinte, o processo está lá, mas a amizade continua. Foi meio que assim, né? E depois você tocou com o Tim Maia lá nos Estados Unidos, não foi isso? No 97, pouco antes de ele morrer, teve um show em Manaus e... Deixa eu me lembrar se foi uma outra história, acho que não era Réveillon, não, mas enfim.
Eu meti o passaporte, eu tinha tido visto negado anos antes, já estava com visto direito, aí eu meti o passaporte na bolsa, não custa nada. Botei lá, aí não deu outra. Quem é que Tá com visto em dia aí? está com visto em dia? E só eu e o Tinho tava. E aí fomos eu e ele, na época tinha uma dublê de secretária mulher, e fomos nós 4 para Miami. Passamos 15 dias. Aí, bicho, nada, né? Não tinha nada montado. Tinha um empresário, Bola 7, mas aí no caso era o formato. E o Bola 7 veio pegar a gente de limusine. Eu falei, opa, bacana. Pô. Nada. Suma, a gente agitou um show no salão de festa do hotel. A gente fez, montou a banda, parará. Ficou uma desgraça, obviamente. E aí ele culpou a gente. E botou a gente de novo, a gente foi limado. Porque foi um empresário que estava lá fora, brasileiro, que meio que criou um cenário que não existia, é isso? Eu não sei dos detalhes, mas é algo assim. Porque antes tinha show realmente, né? Ele que não foi, né? Isso. Não tinha show. E ele achava que ia chegar lá e... Ah, entendi. Ele achou que ia chegar lá e ia acontecer as coisas, né? Passamos 15 dias lá e só aconteceu esse show, vala-me Deus, no último negócio. O músico brasileiro, horrível. Esse foi o meu último show. Com ele. Mas ele foi o último porque ele ficou traumatizado com essa experiência Não, e você ele entrou no limou a pacote? gente, ele limou eu e o Tinho, e aí 8, 6, 7 meses depois ele morreu. Mas ele continuou tocando depois ainda? Continuou. Quem estava fazendo a guitarra na época? É Você um lembra? cara chamado Rogério. Rogério o quê? Não Não lembra? vou lembrar, cara. Não é um cara que está na cena agora? Tu não tem contato? Tem, eu não tenho contato, ele não ia muito com a minha cara, mas, enfim, tocava bem, estava tudo certo. Ele veio no avião dizendo que eu tinha, porque é aquela coisa, eu tinha muita experiência lá, e o cara estava chegando na hora, volume, o que fazer naquela hora. Ele veio no avião dizendo que eu tinha, ele estava muito negócio de Ultimate Fighting na época. Aí ele falou que eu dei um fatality no Rogério, não sei o quê. Ele veio me elogiando e quando chegou no Brasil, ele chamou o cara. Porque tinha uma outra coisa também. Quem indicava era responsável pelo cara que indicou. A primeira merda que o cara fizesse, ele voltava as baterias para quem indicou. Sim. Então para os últimos anos, ninguém indicava ninguém. Parece que o Rogério viu por anúncio do jornal. Mentira que o Maia botou um anúncio no jornal. Nossa. Classificado. Só para guitarra? Eu acho para todo, não me lembro. Mas enfim, aí só esse cara respondeu. E você não viu? Não viu. Soube quando o cara apareceu. Aí tocamos, esse Manaus estavam os dois, né? Ele botou o cara para tocar junto. Ah, botou o cara para tocar junto. Ele estava em Manaus. E como que você se sentiu? Bola 7. O Bola 7 é a bola da vez, é isso? Bola da vez. Aí mas como ele veio me elogiando o show inteiro, eu falei, é uma experiência que não resultou, palavra de Portugal. Mas, na verdade, ele estava ali observando como que você ia se comportar com um cara a mais. Talvez. Mas, enfim, fizemos esse show lá e... Bom, o que eu posso imaginar é que ele não gostou do show que a gente armou, como se eu tivesse a obrigação de montar um show para ele, né? Mas, enfim. E aí nunca mais toquei. E daí, cara? Tu foi para onde? Aí foram momentos difíceis, porque logo depois ele morreu, aí não tinha... Você sempre ficava naquela expectativa de voltar, né? Mas quando você passou os 10 anos com o Tim Maia, você estava fazendo também algumas outras coisas, né? O Eduardo Zeck, acho que o Cleito Cledir, eu acho que logo depois... Não vou lembrar, cara. Mas, enfim, mas rolou uma... 99, assim, aí começou a outra cacetada da música. Começou Napster, não sei o quê, parará. E aí foi aquela segunda decréscimo bravo. Então os shows já escassearam mais, parará. E foi muito difícil. Eu fiz coisas poucas, fiz Elza Soares, fiz umas coisas assim, mas... E aí eu falei, bicho, eu preciso dar outro caminho. Aí eu fiz meu disco instrumental. Qual o nome desse disco? Planos. Tá, final de 90... Que, aliás, foi não tinha uma casa que eu tô hospedado, eu ia te trazer um... Não, mas tá tudo no streaming, né, cara? Tá. Depois a galera quiser assistir aí, põe lá Marcos Nabuco, que aparece lá. Também no YouTube, né? Dá pra assistir também.
O estúdio, você partiu para o estúdio de ensaio. Foi nessa época também? Eu comecei em 92, e aí o estúdio, que eu ficou sobrevivendo de estúdio, mais do que qualquer... foi engraçado, nessa época toda do estúdio, mais vezes o estúdio sobrevivia, depois o Tim Maia bombava, aí eu consegui investir no estúdio, depois... mas ficou vendendo do estúdio. Esse 2000, 2010... Foi uma boa época do estúdio. Mas então você já estava com o estúdio em 92, então, né? 92. Você tinha um cara que ficava ali tomando conta, é isso? Eu ia praticamente todo dia. Tinha 3 funcionários e rodava de 10 da manhã à meia-noite. Então, gente, esse estúdio fora, ele estava falando, eu já ensaiei lá algumas vezes na 2002, 2003. Qual a rua mesmo de Botafogo, cara? Professor Alfredo Gomes. Professor Alfredo Gomes. Eu só fechou agora quando eu fui para Portugal, 2019. 2019. Mas aqui, cá para nós, já era para ter fechado bem antes. Já estava forçando a barra. É porque não tinha muita saída. Aí pontou essa saída de Portugal. Mas foi lucrativo na época da década de 90, início de 2000 ali? Do final da década de 90 até 2010, digamos, foi bom porque eu meio que sobrevivi disso. E por que você acha que... Né, eu tenho minha percepção sobre por que não começou a não dar certo. Qual que é a sua percepção sobre isso, estúdio de ensaio? Primeiro, muita gente ensaiando em casa. O estúdio não tinha uma todo mundo gostava. Parará tinha uma boa fama, tinha um clima legal. E aí começou, assim, caíram todos. Eu não sei exatamente, muita gente com estúdio em casa, muita gente com pouco dinheiro, e outra também. As gigs da época de 2000 para cima começaram a rarear e pagar menos. Então começou esse papo é legal, eu já pensei nisso outro dia. Começou uma coisa das gigs, você ganhava uma mariola, então você não vai ensaiar. A quantidade de ensaio deveria ser proporcional à grana que você está recebendo, né? Sim. A grana caiu a 50%, você começa a tirar o ensaio. Então eu cansei de ver show, e ver mesmo cliente lá fazendo um ensaio, fazendo 2 ensaios, entendeu? A quantidade de músico profissional eu tinha uma taxa que era músico profissional, banda com algum nome e amador total. Os profissionais foram caindo, depois os amadores, o o profissional, bandas já com alguma coisa, foram caindo também, só ficava o amador. E aí era o estúdio caro para amador. Eu tinha um equipamento. O cara fazia um ensaio de qualidade. A minha percepção, cara, é que 2010, já na virada do século, as bandas de rock ainda foram perdendo protagonismo na cena e isso foi refletindo em menos bandas surgindo, né, galera? Porque você falou do músico amador. O músico amador que quer ensaiar, precisa existir uma banda. Se não estão formando bandas novas, a galera não vai ensaiar. É um conjunto da obra, né? Espaço para tocar. Não, o que eu falava era de gig com cantor, né? Cantor bancando, entendeu? Fui caindo. Eu falei, cara, como é que se sobrevive? Você ensaiava lá, muita gente já... Banda boa, assim, que eu digo, profissional. Tipo quem? Fernando Abreu, João Bosco, Ivan Lins não consegui marcar. Martim da Vila era cliente direto. A galera do samba ia todo mundo. João Nogueira tinha ensaio no dia que ele morreu. Uau! A galera do samba adorava, ia muito. Assim, tirando o Zeca Pagodinho e do Nobre, todo mundo já ensaiou. Entendi. E o que é complicado fazer ensaio de samba, né? Que são... instrumento de percussão pra caramba. O Chacabum, daquela música Axé. Chacabum, lembro. Foi criado lá. O Lovato tocava guitarra lá, você lembra do Lovato? O Lovato foi luthier. Ele me falou aqui, contou a história. Opa, desculpa, eu já estou relaxado aqui. Ele contou aqui que tocou no início também. Eu lembro Chacabum também. Isso foi criado lá. Então, depois que você saiu do Tim Maia, você não conseguiu engrenar com nenhum outro cantor grande, assim? Com o tempo, não. E aí você, mais vivendo do estúdio do que qualquer outra coisa, apostando na música instrumental. A música instrumental também é uma coisa difícil, né, cara? O instrumental tem uma coisa para te dar uma moral, né? Para você ganhar do outro lado, né? Sim. Isso, aí, o disco ficou bacana, parará. Eu gravei sozinho também. Eu tenho esses abusados, assim. Eu comprei um G3, Mac G3 já velho,
sem placa de som, liguei, gravei. E tocou Marcelo Mariano, Carlos Malta, Marquinhos Richter, Bernardo Bozizzi, tocou bicho. Tem uma coisa de violão? Aí nego ia lá ensaiar e eu botava para gravar. E Pantico, Rocha, que era da minha banda, mas esse gravou mesmo. Entendeu? Então eu fui fazendo sozinho. Aí eu, obviamente, não consegui. Eu só fui ouvir o disco com todos os canais quando voltou da mixagem, porque eu não conseguia tocar todos os canais ao mesmo tempo. O computador não aguentava? O computador não aguentava. E que hoje é 38 canais, 40 canais, é brincadeira de criança, né? Na época era... para fazer isso em casa, né? E aí, cara, de onde que veio a oportunidade de ir para Portugal? Aí, 2019, minha mulher tinha essa... Eu tava naquelas coisas assim, pouca gig, o estúdio um pouco o negócio, falei, o que eu vou fazer, né? Aí ela falou essa jogada de fazer um doutorado numa faculdade em Portugal, que já tinha uma estrutura legal para a gente no primeiro ano. E aí eu falei, vamos nessa. Aí... Foi em 2000 que você foi? Em 2019? 2019. E me adaptei super bem. Porque tem muita gente, saudades, parará. Eu vejo coisas... um povo muito frio. Não sei, o frio em si, o que é ridículo, porque perto da Europa, Portugal é brincadeira, né, de frio. As pessoas voltam por motivos mas enfim, aí me adaptei super bem. O único problema, assim, que eu poderia ganhar mais um dinheirinho. Fora isso. Então, estou dando aula, tocando as gigs, e eu não consegui ainda, eu gostaria de tocar com cantor português, furar essa bolha. E tem uma coisa que é importante dizer, que é meio brasileiro para um lado, português para o outro, falando do meio musical. E por que você acha que acontece isso? Acho um preconceito mútuo. Os caras preferem até zona de conforto, né? Mas também você não acha que... Eu não sei, tem essa impressão de que talvez o músico português tenha algum ranço com questão do cara talvez não falar português de Portugal super bem, compreender, acha que não? Não, não sei. Eu realmente não sei, porque os 4 ou 5 portugueses que viraram amigos, parará. Mas é uma cena quente lá, cara. Portugal tem uma cena quente. Tem uma cena quente do jazz, cara. É impressionante. Tem 2 faculdades, nego tocando muito. Mas, por outro lado, é jazz americano até os anos 60. É até bebop. Então, nunca vi nego tocar Chick Corea, Pat Metheny, Herbie Hancock, nada. Sim. Música brasileira. Muito, muito raramente. É aquela coisa dos standard. Eles conhecem 2.000 standard e tocam muito bem, mas assim. Sim. Então eu nem tento, né? O John Session desses caras, eu não vou nem... Porque os caras vão tocar, eles só fazem isso. Você se vê mais um cara entrando para acompanhar o artista. É assim, para tocar que tenha uma cara. Eu tenho um jeito de tocar brasileiro, parará, que é diferente do que o jeito dos caras, porque é muito americano. A gente chama isso, polícia do jazz, e tem o presidente, tem toda a diretoria, e os caras... Muito difícil. Difícil, né? E, cara, a galera também quiser procurar o Marcos Nabuco para aulas, né? Você dá aula online também, não dá? Online. Eu fiz uma pergunta, a gente abriu um parênteses e acabou não finalizando, né? Eu perguntei para você como entrar numa grande gig e também o que acontece para não ser chamado mais. Você acha que você não foi mais chamado por algum motivo, ou foi uma coisa de mercado mesmo? Começa falando sobre como a pessoa é chamada, né? Você disse que é uma indicação. Indicação. As minhas foi toda indicação de outro músico. Mas o outro músico indicou, você acha que por quê? Porque achava que naquele momento que eu dava. Tinha uma amizade? Amizade. E é uma pergunta complicada, porque eu não sei exatamente, mas é possível que tenha alguma coisa de personalidade na história, eu não sei dizer. Entendi. Mas é isso. Eu já vi você falando com o André, com várias pessoas assim, né, que é o Júnior Tolstói. Eu não sou esse cara que vocês pintaram. Não, chato, né? Mas
Mas tem uma coisa social na história. Eu também não sou político, de puxar saco, parará. Eu tenho um excesso de sinceridade, entendeu? Essa não ser político é um ponto a ponto. Porque a coisa está errada, eu falo está errado. E acho que com o tempo também isso é profundamente irritante, né? Porque você vê a coisa que, cara, isso não vai dar certo. Hoje acontece, né? Os caras chamam para tocar 20 músicas com um ensaio, aí você toca 5 no ensaio, acabou, a gente só marcou 2 horas. Eu queria ter... Inclusive, estou já começando a escrever um e-book para as pessoas montarem o seu show, para não cair nesses erros. Eu falei, cara, aí vai tocar, ensaiar, sem ensaiar, aí não fica bom. Porque essa coisa que aconteceu em 2005 é um ciclo vicioso, né? Porque a grana vai diminuindo, aí nego vai tocando... 2005? O quê? 2000, início dos anos 2000. Ah, tá, o declínio da indústria, né? O couvert foi caindo, a grana, o cachê foram caindo, e aí você ensaiava menos. Aí você vai ensaiando menos, você tem um show pior. Os shows foram ficando piores. Entendeu? Porque o cara é um círculo vicioso. Cada vez você ensaia menos, as pessoas levam... E eu não gosto de ensaiar. É o que é curioso, ser dono de estúdio de ensaio. Eu não gosto de ensaiar. Mas se precisar ensaiar 30 horas até de madrugada, vamos ensaiar. Tem que ensaiar o que precisa. Sim. Também você fez parte do segmento da MPB, né, cara? Não necessariamente a bossa, né? Mas a MPB como o pop brasileiro mesmo ali, do Tim Maia, Eduardo Duzec. Não, o McWilliam falou outro dia que eu só falta o Cassiano, que eu já fiz uns shows com o Wildon, Sandra de Sá, Tim Maia, alguns shows com o Cláudio Zoli. Eu fiz a coisa do funk, assim, eu completei. Não de tocar na banda mesmo, todos, mas pelo menos um pouquinho eu já toquei. Só faltou o Cassiano. Infelizmente não vai dar mais. Não vai dar mais. Mas eu falo sobre isso porque você fez parte do movimento que é histórico, que também tem um rótulo ali, né? MPB brasileira. Aí, por exemplo, vem uma galera agora com outro tipo de som, tem os preferidos também dessa nova geração. Que não necessariamente essa nova geração quer trabalhar com a geração mais antiga, né? E essa geração que é nova agora, um dia vai ficar mais velha também e vai vir uma geração mais nova que não necessariamente vai querer trabalhar. A coisa da idade inclui, com certeza. Já me falaram há 10 anos, já falaram, não é por causa da idade, não sei o quê. Então, há um agerismo, né? Bom, há um negócio de ageismo. Tá. Tem a palavra Estava aqui, mas enfim... Tem um pouco isso, na música pop, então, com certeza. Então, você nem fica sabendo também, se for por isso, né? Não vai chegar em você, né? Mas... E ainda teve umas engraçadas que todo mundo me indicar. A Elza Soares já aconteceu isso para fazer parte da banda mesmo. Todo mundo indicar, não, mas a gente já ensaia no estúdio, não vamos misturar as coisas. Mas 3 cantores, esse chegou ao meu ouvido. Tipo, não entendi o que é o negócio. Os cantores já ensaiavam no estúdio. A banda toda, o Nabucco tá aí. Aí eu falei, não vou misturar, não. Mas 3 vezes eu sei que isso aconteceu. Entendi. O André falou que ele tinha um baterista, que não vou falar qual é o nome, mas que ele, né, de certa forma, devia algo, porque esse baterista abriu uma porta boa para ele para tocar com um determinado artista. E quando ele foi ser diretor artístico de uma cantora famosa, e ela falou assim, eu queria que você montasse a banda. Ele falou assim, pô, cara, aqui que eu vou botar esse cara, que é um baterista monstruoso, e eu também, de certa forma, devo um favor a ele. E quando ele citou o nome do batera, ela falou, pô, mas ele não está no padrão que a gente quer músico mais novo. Agora, André Vasconcelos ou Neiva? Vasconcelos. Eu já meio sei isso. Enfim, né, cara? E a mulher barrou porque, cara, não estou dizendo que ela não tenha o motivo dela, o show é dela, talvez ela queira a garotada mais nova, tudo bem. Mas esse lance de ficar mais velho, né, é uma coisa que ninguém prepara a gente para isso, né? Cara, você tá ficando mais velho, você vai ser percebido de outra maneira. Eu costumo dizer o seguinte, a única coisa que eu tenho para oferecer agora de diferencial é a minha experiência. Se isso não é valorizado, né? Mas aí é achar uma situação de valorizado, entendeu? Então, infoprodutos, e-book, estou gravando um curso online, entendeu? Porque, assim, tem que achar onde isso é valorizado. Cantor, a não ser cantor que tem mais velho que eu ainda. Aí tem uma galera... Sim. Entendeu? Que
Quando eu cheguei aqui no Rio, eu fui no Beco da Garrafa, tinha um cantor que eu nunca ouvi falar, tocando, eu devia ter uns 80 anos, ele falou que tinha 47 anos de carreira, cantando bem, e a plateia inteira, eu era disparadamente o mais novo da plateia. Não. Então o cara tem esse público também, mas é estranho, né? Mas é isso, vai acontecendo. Você fala às pessoas que têm mais ou menos a sua idade, né? Isso é meio normal. Mas você, né, mesmo falou, você tá, eu vejo, eu te acompanho ali, você tá, cara, se adaptando à tecnologia, né? Tá no Instagram, tá postando, sabe que tem que ter frequência, tá no YouTube também, preparando o conteúdo digital para vender e tudo mais. Fala. Não, isso você faz com pesar, assim, tipo, pô, tem que fazer isso. Não, eu gosto. Você curte? Gosto. Agora eu montei uma loja online. Também, inclusive para vender curso, em breve vender outras coisas, ser afiliado, basicamente sobre coisa de música. Esqueci porque eu falei isso. Mas aí tá cansativo, porque você tem teoricamente, eu tenho 8 redes sociais hoje. Aí cansa. Fazer uma cada um, o YouTube 2 vezes por semana, eu me amarro. 8 por quê? Você está fazendo o quê? Instagram? A loja tem que ter Instagram, Facebook e TikTok. Você criou uma marca nova, foi isso? Música e inovação. E aí eu trouxe umas coisas de lá, já vendi aqui pra galera, mas estou vendo. Também é um trabalho chatérrimo para você botar Shopify, não sei o que, parará. Eu parei o negócio de gravar o curso porque eu quero botar a loja em pé para, inclusive, vender o curso na loja. Entendeu? Vender e-book, parará. Eu gosto, em teoria, só não pode ficar cansativo. A mulher no ouvido, você não sai do celular. Cara, eu acho que o grande lance é você precisar ter equipe, né? Construir isso com o tempo. É impossível. Chega uma hora que você vai ter que começar a ter problemas de saúde, porque eu digo isso porque eu estou na internet desde 2009, cara. Vendendo DVDs, né? Tem a galera que sabe. Quem é aqui que já comprou DVD meu? 2009, 2010, 2011, até 2015 eu vendia DVD. E assim, fazia tudo, edição de vídeo, edição do áudio, aí depois tem que melhorar a câmera, melhorar a iluminação. E o equipamento não era aquela coisa, tinha que gastar para ter uma coisa de qualidade. Hoje em dia, com o iPhone, negócio, você tem uma maior qualidade que não tinha. E é uma coisa engraçada, porque hoje em dia você sozinho pode fazer uma coisa que antigamente dependia de uma equipe, só que também chega um momento que você, se você não tem uma equipe, você começa a não fazer aquilo que é o principal que você tem que fazer. Especialmente agora, viajando, show, parada, é complicado, porque você sai daquela rotina, eu chego, levo o cachorro, faço o post, entendeu? Mas viajando fica mais complicado ainda. Você trouxe o cachorro? Não, tá lá. Não trouxe. Nem me fale isso, morrendo de saudade da Sofia. Cara, e eu te perguntei se você tem vontade de morar para o Brasil, voltar a morar no Brasil, você falou que não. O que você tem quando você põe nessa balança e você fala, bicho, não quero voltar? Número 1, 2 e 3, segurança. E outra... Que não é pouco, né, irmão? Porra. Que não é pouco, né? A gente está aqui gravando ontem, a milícia do Rio de Janeiro botou fogo em 38 ônibus. A estação do BRT lá é horrível, assim, a quantidade de ônibus estavam ali. Pois é, então assim, não é pouca coisa quando você fala assim. Podia ser só segurança. Podia, era suficiente. Inclusive eu conheço, tem um cara que era maestro do Carlinhos Brown, produtor musical top. E o André estava lá e foi só por causa de segurança. Em Salvador, hein? A Bahia é o estado mais violento do Brasil. Hoje. É hoje, né? Mas qual seria o outro ponto? Eu acho que tem uma coisa de... O que me irrita é uma coisa de desorganização, tipo uma coisa de você pode fazer qualquer coisa. Lá tem até um pouquinho o outro lado excessivo, mas tudo bem. Aqui, a impressão que dá é que você está valendo. No trânsito, não sei o quê, o roubo, tudo. É meio uma bagunça generalizada, entendeu? Lá assim, não tem camelô, Lisboa não tem camelô. Entendeu? Agora, depois da pandemia, tem morador de rua, mas não tinha morador de rua. Muito, tá tendo? Tá, aumentou claramente. Isso deve estar sendo um problema discutido lá, né? Tá, e aí tem uma brasileira, apareceu aqui, uma brasileira está morando numa barraca, apareceu na televisão aqui. Perdeu emprego e não realmente... Aí, tá morando na barraca. E, então, a coisa piorou.
a coisa lá de moradia, o principal problema, moradia é muito, eu tenho essa vantagem, mas a moradia é um inferno, porque Caro pra caramba. Lisboa é uma coisa absurda. Então isso tá pegando. Mas, para mim, o 2 é isso. Aqui a gente normaliza coisas que não é para ser normal. Não dá para ser normal. E isso que aconteceu ontem não dá para ser normal. Isso é uma guerra, cara. É. Eu vi meme hoje, né? Os caras lá na faixa de Gaza, os caras... Pô, o Rio tá difícil, hein? É. Entendeu? Não dá para ser normal. Bicho, basicamente é isso, entendeu? Lá tem outras coisas ruins. Assim, a burocracia é pior do que aqui. Eu costumo dizer que a gente aqui se pergunta para que tanta burocracia. Quando vai morar lá, a gente descobre. Que consegue ser pior, é interessante isso. É enlouquecedor. Tem várias histórias enlouquecedoras. Basicamente, para você entrar, você precisa de um contrato de trabalho para você ganhar um visto de trabalho. E você, para ganhar um contrato de trabalho, você precisa já ter o visto. Eu não sei que você seja contratado de Portugal para cá direto, né? Direto. Mas assim, é isso. Você precisa, para ser contratado, você precisa de visto de trabalho. E para você ter visto de trabalho, você precisa de um contrato de trabalho. Isso é a realidade. Enlouquecedor, né? E fica assim. Lá tem uma outra coisa também, é que dificuldade de mudar aquela coisa que é de 50 anos atrás e naquela época fazia sentido, aí hoje não faz sentido absolutamente nenhum e ninguém muda nada. Tipo o que, assim, você consegue lembrar de? Não, o tradicional para mim, assim, acabou a pandemia em junho. Lá, agosto, é férias e não interessa, para tudo. Todo mundo para. Restaurante, loja, parará. Cidade fica esmoça, fica só com turismo. Onde é zona turística tem gente, onde não é, fica vazio. Acabou a pandemia, abriu de novo em julho. O nego trabalhou em julho, agosto parou todo mundo. Cara, você estava 3 meses sem ganhar dinheiro, você vai parar? Não, agosto é férias. É, porque a Europa tem mais esse perfil do cara que quer ter mais um estilo de vida bom, né? Eu fui na Austrália e, assim, quando a gente esteve lá, a gente conversou... A gente é muito amigo do cara que é o diretor de marketing de todos os campos das faculdades, né? E ele fala, cara, o estudante australiano é terrível, cara. Os caras são preguiçosos. Tipo assim, chega às 5h30, meu irmão, fechou tudo, tchau, e não tem sofá. essa. Então, assim, a Europa já tem essa fama de não ser muito pró-empreendedorismo, assim, né? Como é os Estados Unidos, que eu digo. Lá, aí eu vi o Pedro, aquele da família sim, eu que sei mora que é. lá, ele falou, o problema aqui no Brasil, isso eu nem concordo a maioria das coisas que ele fala, mas isso foi genial, porque aqui no Brasil, a gente tem que ficar correndo atrás de coisas que não deveriam ser nossa responsabilidade. Segurança, escola, saúde. Olha só, a grana que você gasta com isso. E lá tem tudo de graça. Então, tem um descanso, quer dizer, somado essa coisa de não mudar, mas tem um descanso, eu não preciso. Eu vou tirar férias porque eu não preciso. Isso é muito legal. Tem assim, é muito clima estereótipo, hein, amiguinhos? Do baiano, né? Aquela coisa, não vou fazer, entendeu? Eu tenho cheio, tô aqui com, sei lá, tem muito baiano lá, todos trabalhadores, parará. Mas aquele estereótipo errôneo de baiano, ele lá, não precisa, mas não precisa. Aqui a gente precisa. Aqui é. Porque o brasileiro tem uma veia muito empreendedora, né, cara? Já rodaram pesquisas aí, tem comunidades e tudo. O que as pessoas querem? Elas querem mais ajuda do Estado ou querem poder empreender? A maioria quer empreender. Ter esse sangue de querer fazer, não esperar, né, cara? De não necessitar de ajuda que vem de governo. Mas lá na Austrália também um fato interessante que esse rapaz me disse que foi uma pessoa lá trabalhar de outro país querendo fazer um monte de coisa, né? E o pessoal começou a queimar a mulher. Pô, meu irmão, vem pra cá, quer trabalhar 1 hora a mais, quer fazer acontecer, quer fazer mutirão fim de semana. O ambiente você já ouvi falar nas comunidades, né, cara, que o cara que é o estudioso lá, que quer estudar, ele é o otário, né? Entendeu? Tem muito isso também. Isso não, lá em Portugal é coisa de estudar mesmo, todo mundo estuda, leva a sério, parará. E você chegou a rodar outros países ali na Europa? Não, minha mulher até recentemente não estava legalizado para sair. Entendi.
agora que gosta próximo, porque a coisa da faculdade não saiu. Aliás, esse é outro. Ai, rapaz, perdão. Que é o Inferno, que é o negócio do CEF lá, o negócio dos estrangeiros. Está cada vez pior. Isso é um problema sério. O que é o CEF que você falou? Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Fronteiras. E é um inferno. É um inferno. Melhorou um pouco agora, mas eu consegui minha renovação automática, mandaram pelo correio, tá melhorando, mas é um tragédia. O negócio dela que precisava uma coisa presencial, que é mandar documento, não sei o quê. Então, para vocês que querem ficar lá, vocês vão ter que correr atrás ainda de um próximo passo, é isso? Não, ela está praticamente... E aí sai o quê? Sai uma permissão ou sai logo... Não, saiu uma permissão de residência renovável, agora melhorou também, eram 3 que você precisava até a definitiva, agora são 2. Eu, no final de 2025, eu já tenho a definitiva. Mas ainda não é cidadania? Não. Eu tenho avó portuguesa, eu posso entrar, tenho uma... Minha mãe e a Carla, minha mulher, tem querendo fazer, mas é uma grana também, né? É interessante você falar nisso, porque na minha casa, a gente tem... Eu e meu filho, a gente tem cidadania italiana, meus 2 filhos mais velhos têm americana, e minha esposa é portuguesa. E a portuguesa foi a mais fácil, cara. Eu não sei se foi na época que tudo daqui. Tudo fazendo aqui, né? Aqui. Porque... Não, e minha avó nasceu em 1890 e pouco, meu pai não fez, então tem aquela certidão. Mas hoje em dia é mais fácil, cara. Porque você tá tudo digitalizado, as pessoas possuem um sistema lá. A gente tentou tirar a cidadania italiana há 15 anos, não conseguiu. Há uns 5 anos atrás, a gente falou, vamos retomar isso aí. A gente pegou aquele profissional que faz o trabalho de cartório. Despachante, e correu atrás e resolveu. Outra semelhança, né? Que só tem no Brasil, né? Despachante e cartório, só tem no Brasil e Portugal. Cartório, né, cara? Que é uma máfia do caramba, né? Agora, a carteira de motorista é um dos motivos fundamentais em renovar minha carteira de motorista, porque nosso valoroso presidente Marcelo Rebelo da Silva liberou, fez uma lei para poder dirigir com carteira brasileira e das colônias lá. Angola, então liberou, já aproveita o momento. Já faz antes que mudem, né? Amanhã eu estou fazendo amanhã de manhã eu vou fazer exame de visto. Tá. Cara, e vamos falar um pouquinho de equipamento. O que na época do Tim, que você estava tocando direto com outros cantores, o que você estava usando de equipamento? É uma boa pergunta. Eu sempre gostei, inclusive por causa do Torquato, influência do Torquato, comprei vários equipamentos que ele vendeu. Ele citou outro dia num vídeo, eu tenho um Fractal que ele me vendeu, diz que continua top, não sei o quê. E na época do Tim, eu tinha um Triaxis Mesa Bug. Não lembro dele. Põe aí o vídeo pra gente aí na tela aí pra galera ver. Triaxis Mesa Bug. O que tinha nesse Triaxis? É um pré, valvulado. É só o pré? Só o pré, tinha um power e uma caixinha. Então é hackzão que eles hackzão. Só que isso causa um... Aí é aquela coisa que você vai descendo a gig que não tem hold, eu passei o pão que o diabo amassou. Carregar geladeirinha? De lá... Não, eram só 3 negócios, mas era um saco, né? Você tinha um case? Então isso que eu usava com o Tim Maia. Aí... a coisa da estupidez da altura, ele queria ouvir o solo de guitarra mais alto que a voz dele, era outro problema. Eu comecei a pedir para alugar 2 Marshall JCM 900. Você imagina o esporro que isso faz. E eu botava um para mim no volume 3 e um para ele, apontado para ele no volume 9. Assim, 3 vezes mais alto. E ele... Tem uma coisa de surdez também, talvez, que ninguém conseguiu fazer ele fazer uma audiometria, né? Mas, enfim... A quantidade de volume que tinha no ouvido dele, cara, é inacreditável. Não pode fazer bem. Mas ele não usava fone, não, né? Nunca. Chegou a ter aquela SF que caixa. Eu vi na uma das histórias que eu botei, tinham 6 SF de 2.500 watts cada um. Lá em São Paulo. Então você no REC só tinha o pré? Pré-power e uma caixa minha, ou alugava. Aí eu alugava. Mas de efeitos? Você alugava as caixas? Boa, eu tinha um A2. Também no REC? Também no REC. Porque eu imaginei que você ia ter alguma coisa. E esse A2 tinha o quê nele? Tinha tudo, era multi-efeito? Multi-efeito. Esse Nunca A2... tive pedal, cara. É mesmo? Esse Nunca. A2 era de qual marca? Korg. Põe aí pra gente também, aí, Mitch. Ou era A3, eu não sei se é A2 ou A3, mas enfim. Era multi-efeito, né? Depois eu comprei um Fiquei um tempo com ele, Ai, rapaz.
Depois você lembra aí. Falhou. Então você tinha só um controlador. E aí o pedaleira MIDI. Pedaleira MIDI, tá. Agora, tinha um som de guitarra top e ele... Essa guitarra aí parece uma abelha, meu irmão. Entendeu? E, cara, e o som de guitarra? Depois vocês ouçam o solo de guitarra de Descobridor dos Sete Mares. É o pior som de guitarra que você vai ver, você já viu na vida. Quem gravou esse? Nem sei, eu acho que é um... Não sei, não era antes do Piau. Era ruim o som de guitarra? Não, ruim não, é inacreditável. Inacreditável. Aí, e aí ele botava o triax ventando, aquela coisa maravilhosa. Parece uma abelha, eu falei, cara... Essa abelha, só que estava muito agudo o som, né? Porque até a gente fala de som de abelha. Não, eu não parecia abelha. Eu sei, eu sou discípulo do Torquato, eu sei... Tava bem legal, alto, parará. E aí, isso, enquanto o Timaya era isso. Aí eu comprei o Fractal do Torquato já tem uns 10 anos. E é um espetáculo, um som de synth espetacular, um negócio. E aí com outro power... Que eu usava power, cara? Agora não me lembro se eu usava power ou usava só entrando no amplificador alugado entrando no send-in, né? Sim. Isso é o que eu fazia. E normalmente o pessoal cumpria com o amplificador que você pedia, JCM. Lugar grande, sim. E o Tim não tocava em quase lugar pequeno. Você não tinha problema com isso, né? Não. Isso aí, realmente, a gente aqui conversa com muitos sidemen e eu vou dizer que mais de 50% da galera aderiu aos IRs, né? Pera aí, eu vou chegar lá. Isso já é, o Fractal já é um IR, né? É um IR. Ele não loadeia, mas é um IR. E agora, recentemente, eu vi, mais uma vez, da gig caindo, eu falei, cara, eu preciso de uma coisa móvel. Aí comprei um GT1000. E aí a vida mudou de novo. Bicho, eu saí para tocar com a guitarra, o GT1000 no negócio, na case da guitarra, vou de bicicleta. Chega lá, tu pluga onde? Na mesa. Direto. Eu tenho uma caixa FR, que é quando não tem som eu levo, que é um pequeno problema, eu tenho que fazer, porque ela tem um som completamente diferente, né? Então você liga com uma caixa, ela tem muito mais grave, você liga no... deveria fazer uns timbres para usar a minha caixa e um timbre para usar na mesa. Isso breve eu vou fazer isso. Mas é um espetáculo, né? J1000, né? GT1000. GT1000 da Boss. Também, cara, fez muito sucesso também, né? Continua fazendo, né? Porque ela tá nativa ainda, né? Tá. Porque eles fazem daqui a pouco vem a 3000 aí, 2000. Eu não sei se a 1000 vai sair de linha. Ou se eles continuam fazendo os updates na 1000, você sabe? Não, até agora não. É a mesma 1000. Então, a GT1000, ela é relativamente nova. Ela saiu, deve ter, se tiver 4 anos, tem muito tempo. Ela é que bem, tinha GT100. Bem nova. Ela é uma evolução da GT100 justamente para poder competir com a Helix da Line 6. Que ela já tem com essa Helix. Como carregar IR, já tem uma série de coisas. E ela é menor do que a GT100, muito menor do que a GT100. Sim, cara. Eu vim para cá, amanhã eu vou fazer show, só a guitarra e o negócio, e já tá bom. E então você agora aderiu, não tá nem usando a Fractal? A Fractal tá em casa. Eu tenho um show agora, o único show que eu fiz direção musical, escrevi música, parará, do Rodrigo Almeida, que é filho da Ellen de Lima. Essa é mais tempo, mais velho que o Timaya, ela tem 90 hoje. Que ele mora lá e me chamou para dirigir, e aí, só que o cara me marca, eu chego dia 31, o show é dia 3, então vai ser aquela chegada. Né? Mas também tem trabalho. Pô. Pois é. E vai ser, quando chegar vai ser isso. E de guitarra, cara? Guitarra eu tenho uma Music Maker, que eu fiz uma onda doida, que, segundo o Ivan, nem tente chamar o amigo para fazer, porque não vai fazer mais, botei uma Variax dentro. Então, guitarra linda, e tem 2 guitarras. Aí eu exagerei na complicação, fiz coisa independente, 2 AB Box, parará. Porque eu
fazia aqui e estou fazendo lá, tributo a Pat Metheny. Se você gosta também, eu já sei que... o cara gosta tanto quanto eu. E aí tinha aquela coisa do synth, tinha coisa de violão na base e fazer solo. Aí tinha, eu queria naquela citar, né, que a Variax tem. Eu fazia aquela coisa, aquela doideira toda. Só que queimei a caixinha da Variax. Então você não está conseguindo usar? Nesse momento, a parte da Variax não, só a guitarra. Tá. Qual mais você tem, então? Tem isso, tem uma Brian Moore, eu estou falando de sólido, né? E 9. E tem uma, para tocar jazz, uma George Benson. Eu vi essa semi-acústica lá, né? Da Ibanez. Modelo Signature mesmo. E GB10. E aí o violão Yamaha ASX500, bem legal. Lenine que me indicou, eu usava na época. É coisa doida também, cara. Eu tocava violão aqui como aquelas duas músicas que você está tocando com o cantor, tocando guitarra, né? Lá eu tive que aprender mesmo. Mão, parará, tocar samba, porque metade das gigs são de violão. E nylon também? Então? Nylon, mais nylon. Nylon. O aço, eu tenho aço lá, mas pouco saiu no Takamine. Esse eu trabalhou menos, pouco saiu de casa. É isso. E pedal não usa nada. Hein? E pedal não usa nada. Pedal não uso nada. E... Só se você chamar de pedal... O controlador. Não, o GT1000... aí a gente chama de pedaleira multi-efeito, né? Porque... Mas os pedaizinhos mesmo. Pedal não. Cara, é impressionante, né, cara? Como teve uma virada em possibilidades nos últimos 10, 15 anos, né? Mas começou ali com o pod da Line 6, que foi uma revolução. Eu sei que teve uma marca aí que antes chegou a vir com simulações e tudo. Foi até no Acho que é Behringer, né? episódio com o Ricardo Marins, não antes. Você lembra que ele falou que gravou com uma antes? Então já teve uma marca que antes vinha com multi-efeito não, com simulação, né? Mas realmente a mudança de paradigma veio com a Line 6, né, cara? Que até hoje está aí, né? Com a Helix agora. Agora, a Line 6, você fala com os técnicos, é execrada, que não tem é horrível para consertar. Eu fui contactar meu sócio na gravação aqui, né, do estúdio. Tá isso. Eu falei, cara, nem pensar. Não mexo com Line 6 mais, é um inferno. E eu vi lá em Portugal que... É também isso, né? Mas assim... E a Yamaha, né? A Yamaha comprou, né? A Yamaha comprou, não sabia. Bom saber. Mas essas são as possibilidades. Então, assim, você, quando teve a virada ali, basicamente a Line 6 ficou com o pod e era isso. Não tinha... Aí depois teve a Tony Lab, né? Só que hoje, cara, olha quanta coisa a gente tem possibilidade. Você tem a possibilidade dos pedaizinhos. O Brasil tem uma indústria handmade muito bacana. Falei com o cara da Tony Inc. Tony Inc. O Manuel, né? Manuel, falei ontem Manuel. Queria tentar representar, mas ele ainda estou pequeno, cara. Não me deixa aqui. Ele realmente tá em crescimento. Mas então, além da indústria handmade no Brasil estar muito forte de pedais, você tem essas possibilidades todas, que não é só mais a Line 6. Você tem aí quantas concorrentes, né, cara? Não, e o Torquato tem todos eles, né? Vitor é viciado, pô. Eu dizia que eu tinha um pouco de equipamentite na época, e o Torquato era o case, né? Como chegar no... Pô, bicho, você sabe que eu compro caro e vendo barato, né? Porque ele compra assim que lança. Ele comprou o segundo, ele vendeu o fractal para mim, comprou outro fractal, aí lançou o Kemper. Aí lançou o Kemper, ele tinha acabado de comprar o outro negócio, ele falou, não, peraí, eu quero esse aqui. E o Quad Cortex também tem. Tem todos, cara. Tem Tinha. todos. Hã? Tinha. Já vendeu? Já, pegou o fractal agora. Pegou outro fractal? Pegou outro fractal. Vou escrever para ele amanhã. Fala, quer comprar de volta, cara? Ainda tem aqueles pedaizinhos de simulação de amp também que ele curte. Tem, WAD. Da WAD. Aquilo dali é um negócio surreal, cara. Aquela set... O set que ele montou pro Djavan no Rock in Rio, cara... Eu falei, bicho, aquele set que você usou todas as possibilidades de ligar a guitarra num set só... que porra. Eu vou te falar, pior que foi, e depois ele reproduziu isso na Quad. É surreal, ele salvou tudo. Não, ele reproduziu a cadeia toda na Quad. Eu não lembro quem foi que falou aqui, cara. A gente estava falando sobre ter equipamento sobressalente, né? O Lovato disse que com o Lulu tem 3 possibilidades. Quem amou o primeiro, tem a segunda, ainda tem a terceira. Nossa, 3 planos. Que exagero. Mas alguém disse aí que o pessoal veio aqui para tocar com o Kemper,
que todo mundo que vinha com camper tinha um camper reserva. Porque, né, meu irmão? Queimou, meu. Acabou o som. Se um pedalzinho dá ruim, você tira o pedalzinho. Ali que eu decidi vender, cara, o Triax, show meu na Sala Baden, Copacabana, grande, show meu, parará. O que aconteceu ali? Parou, cara. Parou? Eu tive um problema ali também, sabia? Tocando lá, eu queimei um amplificador. Era culpa do eletrônico. Não, o meu foi mole, cara, porque tava em 110 e a tomada lá tava 220. O basicão da burrice, né? Basicão. Basicão da burrice. Basicão da burrice. Mas nem me liguei. Ele tava ensaiando em outros lugares, né? Eu fui, cheguei lá e enfim. Aí, na época até quem me emprestou o amplificador na hora lá foi o Nelson Faria. Obrigado aí. Já tive aula com ele também. Gente boa. Ele sabe tudo. O Nelson veio aqui também, é nosso amigo há muito tempo, cara. Cara, a gente tá indo pra reta final. Considerações aí, cara. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a galera? Essa vida, viver de música, né, cara? Eu acho que toda semana tem gente ligando para perguntar sobre viver em Portugal. Então, é importante, acho que dar um toque sobre isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, precavenha-se. Planeje. Sacou? Segundo de tudo, nessa coisa do planejamento, vá com dinheiro. Porque, somente para músico, você vai penar no primeiro tempo. Vai com dinheiro bom, tipo 6 meses sobreviver. Pô, o cara tá frito para ir com 6 meses. Pois não que eu tenha ido, obviamente. Eu só estou falando o que deveria. E terceiro, tenha um lugar para ficar já de saída e não ficar no aluguel standard, porque você vai voltar porque é muita grana e aí os 6 meses viram 2, entendeu? Porque se você tiver alugar um negócio legal em Lisboa, entendeu? Então essas coisas é muito, porque eu vejo nego, cara, aí completamente sem planejamento. Planeje com bastante antecedência, com cuidado. A gente foi em fevereiro, ficamos 12 dias lá, voltamos, depois fomos já deixei uma guitarra e casaco, né? O que você quer em casaco em fevereiro aqui? E depois voltamos em abril. Você tinha alguém lá que te abrigou nesse início? Não, esse amigo da minha mulher português que liberou esse apartamento com condições bacanas. E porque senão, cara, é muito difícil. E tá pior agora, né? Porque desse para lá, inflação, aluguel, não sei o quê, piorou muito. Então, número 1 arruma uma coisa para ficar. Se você entrar e maior dificuldade com o brasileiro, que é 3 meses de adiantado, não sei o quê. Complicadíssimo. Aluguel é complicadíssimo. E preparado com a paciência para a burocracia. E quando você toca lá, né? Você falou que tem essa divisão de músico português e músico brasileiro. Cada um fica para um lado. Você toca para um público brasileiro? Muito gringo, né? Muito nenhum nem outro. Não entendi. Nem português, nem brasileiro. É um público gringo. Porque tem muito turismo. Então, os lugares que tem essa coisa, tem muita coisa de turismo. Eu toquei 6 meses num lugar que, meio motivo dá errado, que a cantora não falava inglês. Eu cansei de fazer show meu só falando inglês. Eu não falo esse inglês todo, assim, né? Mas... E minha mulher é professora de inglês. Então, eu saio do show e eu falei, como é que foi? Só isso aqui, isso aqui. Mas, enfim, então é muito gringo, mas depende, eu sempre pergunto, porque é completamente diferente. Entendi. E aí, nessa situação, toquei no Réveillon só para português, só que a dona era brasileira. E aí, vou tocar samba, não vou tocar, assim, toquei João Bosco, samba, mas aí a mulher foi reclamar, a dona do restaurante, não teve muito samba, ela queria só para contrariar, entendeu? Samba mais assim, entendeu? Mais popular, só que né? lá era uma coisa mais velho, parará, entendeu? Não tinha, não era para isso. Isso é coisa do bar, isso é outro e-book preparado. Coisa do bar, cara, é uma loucura, como as pessoas lidam mal com a música. Que sentido? O dono do bar, primeiro, ele bota um som e deixa o caixa escolher a música. E o caixa vai botar o gosto dele. E aí fica uma desgraça. Você vai tocar jazz, o cara tá tocando funk. Aí cansei de ver bar, você chegar no bar, nego tocando funk pro carioca, cara. Mas Lisboa tá com muito brasileiro, não tá? Tá. Mas assim,
você tem que fazer a música. Eu meio comecei um negócio de consultoria, mas vou fazer esse e-book para assim, até dar para o dono do bar para ver. Cara, que é muito mal usado. E a música vai contra, né, cara? Você pode ganhar mais dinheiro e pode perder dinheiro. Você não saiu de algum bar porque a música estava horrível? Pô, eu tenho problema com o volume, cara. A música tá alta, a música tá... Aí você vai tocar jazz, está tocando samba, você vai tocar pop, está tocando funk, entendeu? É muito mal usada. E era aqui e lá é a mesma coisa. E você tem alunos portugueses de Portugal mesmo lá? Já tive 2 brasileiros, um da Guiné, um russo, o russo parou e 2 portugueses. O português também parou. O português é muito engraçado, é a cara do Matheus Sassato. Ah, é? E ele acha que toca tanto. A gente está falando isso porque a gente tem bastante alunos de Portugal na nossa escola virtual. De lá, é? De lá, Que legal, cara. José Pinto, sempre o nome assim, mas bem português mesmo. Não, o nome, que é outra coisa, rapidinho, que a gente acha que tem aquela coisa de Manuel e Joaquim, né? Esquece. Manuel e Joaquim, eu conheci 2 Manuel e nenhum Joaquim. Eu acho que é uma geração mais antigona. Antiga. Agora, assim, Nuno e Gonçalo. Né? Amigo mesmo, já conheci, está na meu caderninho de telefone, tem os 6. Mas em termos de... eu perguntei sobre o preconceito com o brasileiro lá, uma coisa velada, assim... Às vezes é escancarado. Tipo o quê, cara? Não, o que está acontecendo é que tem a extrema-direita está subindo lá, tem um partido lá de extrema-direita que está... E assim, eles chamam de Bolsonaro português, mas é uma injustiça, porque o cara é inteligente, o que é muito mais perigoso. Uhum. E então essa galera, xenofobia geral, contra cigano, contra brasileiro, migrante em geral. Tem uma extrema-direita, aí o cara, não, porque imigrantes tinham que parar. Eu falei, fala para esse rapaz que no dia que, de uma noite para outra, acabar os imigrantes, o país acaba. Isso aí, inclusive... Tem áreas que não para, não, assim, só tem imigrante. Inclusive, esse é um problema europeu, né, cara? A taxa de natalidade baixíssima, né? E vários países... Eu estava vendo um vídeo, cara, que na Inglaterra e na França, em 30 anos, vai ter mais muçulmanos do que inglês ou francês. Isso é complicado. E aí você mesmo, achando um absurdo essas coisas, você começa a pensar, né? Realmente é uma coisa de solução muito difícil. Eles não têm uma solução ali, porque eles abrem porque precisam dessa mão de obra. E no caso de Portugal, é um país de imigrantes também. Então, muito jovem está saindo, se forma e vai para outro país da Europa. Porque Portugal, tirando a cortina de ferro do oeste da Europa, é um dos piores países. Só a Grécia é pior de renda per capita. Sim. Então, o cara vai querer uma vida melhor, entendeu? Então, é complicado isso. Muito complicado. Mas eu, pessoalmente, tive muito pouca coisa, uma coisa ou outra, mas volta e meia tem... E tem um brasileiro também que abusa, né? Como tudo na vida, eu sempre penso assim, tem 2 lados da moeda. Tem gente que... Tem nego fazendo surf no trem, cara. No comboio, no caso. Com a camisa do Flamengo, obviamente. Então você... Pô. Então é muito complicado. Entendi. Tem os 2 lados, e aí o problema é que acaba um cara desse dá razão para... Não é razão, mas dá argumento para... Sim. E, cara, se você quiser pontuar mais alguma coisa, de qualquer forma, eu tá passando aqui no YouTube e também o Instagram do Marcos Nabuco, para vocês poderem entrar, quiser mandar mensagem direct também. E aí, cara? Lojas online, também você quer... Aula online. Aula online, né? Tá. Tem mais alguma... Aqui falando de música. O microfone é teu, cara. Você quer mandar algum recado, alguma coisa? Acho que foi dando-nos bem, né? Então foi um bom overall aí na carreira do Marcos. Cara, brigadaço por ter vindo aqui. Obrigado. Adorei. Volta quando? Pra Lisboa? Domingo. Então é isso, galera. Obrigado por estarem aqui. Deus abençoe. Grande abraço. Até o próximo episódio.